Aí, como eu disse, no Livro dos Espíritos tem, lá no Evangelho segundo o Espiritismo também tem, no capítulo 3, cujo título é Há muitas moradas na casa de meu pai. Lá na parte da instrução dos espíritos tem uma ótima explicação sobre mundos superiores e mundos inferiores, né? A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, gente, é que assim, essa qualificação de mundo inferior e mundo superior, ela não é absoluta, ela é relativa, né? Então, assim, o que é relativo? Eu estou comparando uma coisa com a outra. Então, por exemplo, se eu comparar a Terra com, vamos supor que Mercúrio seja um mundo primitivo, tá? Marte seja um mundo primitivo. Então, se eu estou comparando a Terra com Marte, a Terra é prova e expiação, então está superior. Se eu comparar com Júpiter, que já é um mundo feliz, então a Terra está mais atrasada. Então, assim, tudo é relativo, é em comparação um com o outro, né? Então, assim, vamos tomar a Terra, tá? Por ponto de partida das nossas observações a partir de agora, né? E das nossas comparações. Que aí a gente vai poder fazer ideia do que é um mundo superior e do que é um mundo inferior, né? Então, vamos lá. Mundo primitivo. O que é um mundo primitivo? O mundo primitivo é onde encarnam ali os espíritos ali no início da fase hominal, né? Então, assim, são espíritos mais atrasados, né? Mais rudimentares, são, claro, revestidos de forma humana, mas não tem beleza, né? O instinto predomina, não tem qualquer sentimento ali de delicadeza ou de benevolência, não tem noção de justo e injusto. A força bruta é a lei, né? É como os povos selvagens, a força bruta é a lei. Então, assim, claro, se eles são espíritos rudimentares ainda ali nas primeiras encarnações, claro que não tem invenção, não tem indústria, né? Eles passam a vida ali nas necessidades mais básicas, né? Alimento, sobrevivência, né? Só que, gente, Deus é misericordioso e perfeito, né? Então, assim, nenhuma das suas criaturas é abandonada, não, gente, né? No fundo, mesmo os espíritos ali que habitam planetas primitivos, né? No fundo das trevas da inteligência ali, eles têm a intuição mais ou menos desenvolvida de um ser supremo, né? Que é o Pai. Esse instinto já basta para tornar esses espíritos superiores uns aos outros, né? E para preparar a ascensão deles para uma vida mais completa, né? Para que eles são como crianças, gente, que estão a crescer realmente, né? A gente pode fazer essa comparação. É só observar aqui na Terra, né? Que a gente tem resquícios de mundo primitivo aqui ainda, né? É só a gente ver como habitam ali essas raças que a gente considera selvagem, né? As nações bárbaras, né? Os povos indígenas, são resquícios de mundo primitivo, né? A Terra já foi mundo primitivo, evoluiu para mundo de prova e expiação. Então vamos lá. Mundo de prova e expiação. Ô mundinho danado. Vamos lá. É um mundo onde predomina o mal. Predomina o mal. Gente, sem dizer se você acha a Terra em um paraíso, não é. A Terra predomina o mal, né? O mundo de prova e expiação, ele é destinado àqueles espíritos que precisam expiar as faltas que eles cometeram em encarnações anteriores e passar ali pelas provas para que eles possam. Todo espírito passa por prova o tempo inteiro, tá, gente? Mesmo os espíritos mais evoluídos, porque a prova é sinônimo de evolução, é o teste que você faz para evoluir, né? Então, assim, a variedade de mundo de prova e expiação é gigantesca, né? Mas tem um caráter comum. Qual que é esse caráter? O mundo de prova e expiação serve de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Opa, somos rebeldes. Somos, gente, sinto informar, somos rebeldes, estamos aqui na Terra, no mundo de prova e expiação. Somos desobedientes à lei do Pai. Por isso é que a gente está aqui, né? Então,
como que é a vida aqui? O espírito tem que lutar mesmo, né? Ele tem que lutar tanto como com a perversidade dos homens, né? E com a inclemência da natureza, né? Porque a gente vê aí, a gente enfrenta furacão, tsunami, terremoto, é uma natureza inclemente mesmo, né? Muito calor, muito frio, neve, deserto. Então, assim, a gente tem que lutar tanto como contra a perversidade dos homens, contra a inclemência da natureza, ao mesmo tempo em que a gente promove e desenvolve as nossas qualidades do coração, da inteligência, ou seja, a gente tem que fazer isso tudo ao mesmo tempo, né? Então, assim, na Terra, num planeta igual a Terra, de prova e expiação, a gente precisa do mal para perceber e para sentir o bem. Né? Porque a gente precisa fazer essa comparação, porque se a gente fica numa única situação, a gente não compreende. Então a gente precisa do mal para compreender, para perceber a questão do bem. Né? A gente precisa da ignorância para perceber a inteligência, a gente precisa da doença para apreciar a saúde, a gente precisa dos contrastes no mundo de prova e expiação, né? Aí eu estou me lembrando aqui, Jefferson, vou só fazer um adendo rapidinho que eu me lembrei. Vocês vejam, observem essas obras que retratam assim o inferno, como a Divina Comédia, por exemplo, né? Como essas pinturas renascentistas, principalmente, né? A Divina Comédia, gente, o Dante foi muito engenhoso para descrever ali os tormentos do inferno. Né, gente? A Divina Comédia é uma obra mediúnica, né? Claro que é uma obra mediúnica. Então, assim, você veja, esses escritores, esses pintores que retratam ali de uma forma muito contundente ali essas regiões infernais e de uma forma muito pálida as alegrias do céu, né? Uma forma muito aquém do que é realmente. Por que que isso acontece? A gente fica pensando, nossa, por que essa descrição do inferno aqui é tão detalhada, esse livro assim, e quando vai falar do céu, não tem muita informação. Por quê, gente? Porque a gente precisa da comparação. Nós somos espíritos inferiores, a gente só experimentou dor, miséria, a gente ainda não conseguiu entrever as claridades celestes, a gente não pode falar daquilo que a gente não conhece. É por isso que a gente escreve bem o ruim e custa descrever o bom, porque a gente não experimentou o bom ainda, porque nós estamos muito atrasados, né? Então, assim, à medida que a gente vai se elevando, que a gente vai se depurando, né, o nosso horizonte se dilata. E aí a gente vai passar a compreender o bem que está diante de nós. E vai compreender também o mal que está atrás. Opa, eu não quero mais isso, eu quero ir para frente. Né? Então é isso que acontece. O Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: olha, a superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. Não é. Por que não é? Porque nós já trazemos aqui, nós que habitamos a Terra, nós já trazemos conosco algumas qualidades inatas, né, que constituem a prova de que a gente já viveu e já realizou certo progresso. Mas o que acontece? A gente traz muito mais, né, por isso que a gente escreve as coisas ruins muito bem, os vícios, a maldade, né, que são sinônimos, indícios da nossa imperfeição moral. Né? O Santo Agostinho falava, é por isso que Deus nos colocou nesse mundo ingrato. Né? Ele falava assim, para a gente espiar aqui as nossas faltas. Né? Como que a gente espia a nossa falta, gente? É mediante um trabalho penoso, diante das misérias da vida, até que a gente tenha merecimento para ascender um planeta melhor, né? Mais ditoso. Então, assim, exatamente o que eu falei, né? O caráter do mundo de prova e expiação é servir de exílio para espírito rebelde à lei de Deus, né? Então, esses espíritos rebeldes, gente, é só observar a nossa vida, né? Como que é a nossa vida? A gente tem que lutar, né? A gente tem que lutar para sobreviver, a gente tem que lutar pela manutenção das nossas coisas, a gente tem que lutar para aprender. É uma eterna luta, né? A gente luta contra aqueles que são perversos,
A gente luta diante dos desastres naturais, né? Então, assim, é um trabalho realmente árduo, né? A gente luta para buscar o conhecimento, a gente luta pelo nosso aperfeiçoamento moral, para a gente adquirir valor, para a gente adquirir um entendimento maior do bem. Então, assim, Deus, na verdade, na sua bondade infinita, né, ele faz com que, igual eu falei de castigo, né, como se fosse um castigo a gente está aqui, né, mas o castigo da nossa própria consciência pesada que errou muito, né, então assim, ele faz com que esse castigo, entre aspas, seja proveitoso para o progresso do espírito. Como é que ele faz isso? Olha, se a gente está espiando, quer dizer que a gente já viveu em outros mundos, de onde nós fomos excluídos. Ó, não dá para você ficar aqui e vai embora, está expulso. Por quê? Porque a gente estava obstinado no mal, porque a gente era motivo de perturbação para os bons. Então eu faço, ó, aqui não tem mais lugar para você, não. Está expulso dessa escola. Pode ir lá para outra escola pior. É assim que funciona. Então, nós tivemos que ser degredados por algum tempo para um meio de espíritos atrasados. E aí é que está o bonito da misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque nós que fomos exilados, né? A grande maioria da Terra, gente, foi exilada, né? Nós que fomos exilados, o que acontece? Nós viemos para cá com a missão de fazer os espíritos que aqui estavam avançarem. Né? Por quê? Porque a gente atrasa a inteligência, quando a gente é degradado, a gente traz a inteligência mais desenvolvida. A gente traz os germes do conhecimento que a gente adquiriu. Por quê? Porque a gente não perde isso. Né? O espírito não retrograda. Nunca. Né? Então, a gente já traz isso na nossa bagagem. Então, assim, esses espíritos degradados que estão aqui, né, como se fossem punição, e estão no meio de raças menos desenvolvidas, eles vêm para promover o progresso. Foi assim que aconteceu. É assim que acontece em todo lugar, gente. Né? Então, assim, o povo que estava aqui na Terra, né, você vê, estavam saindo ali de mundo primitivo, né, quando começou o exílio. Chegaram os primeiros exilados aqui. Então, assim, entrando no mundo de prova e expiação, então vieram para quê? Para poder promover o progresso. E esses espíritos. E agora tem uma coisa muito interessante, viu, Jefferson? Nem todo espírito que encarna na Terra vem para expiar. A gente tem os espíritos que só saíram da infância ali realmente, mas eles estão na Terra como se estivessem em curso de educação, né, para se desenvolver pelo contato dos espíritos mais adiantados. Gente, a misericórdia de Deus, olha, a perfeição das leis de Deus, que coisa mais bacana, né? Então, quando a gente fala de mundo de prova e expiação, a gente tem que falar da Terra, né? Porque a Terra é um mundo de prova e expiação. Verdade que nós estamos saindo de prova e expiação para regeneração, por isso que esse mundo está de perna para o ar desse jeito. Mas, assim, tem gente que fica admirado, né? Igual o Jefferson falou ali, quero sair da Terra, que não sei o quê, tem tanta maldade aqui, né? A gente está rodeada aí desse povo que faz maldade, né? São essas paixões grosseiras, miséria, enfermidade de toda a natureza, né? Nossa senhora, o ser humano é uma espécie horrorosa, né? Mas não é assim, não, gente. O ser humano está assim no planeta de prova e expiação. Porque esse é o degrau evolutivo que ele está, mas ele vai evoluir. Nós já evoluímos muito. Hoje, se a gente olhar aí o que acontecia na época de Jesus, né, você crucificar as pessoas, então, assim, nós já evoluímos bastante. Mas a situação, tanto material como moral da Terra, não tem nada de espantoso, não. É o degrau evolutivo que a gente está. A gente precisa compreender e levar em consideração qual é a destinação da Terra. Qual é a destinação nossa, dos que habitamos aqui. Quer ver? Vamos fazer uma analogia simples que a gente compreende essa questão direitinho, né? Num hospital, quem que está no hospital? Doente,
né? Quem está lá estrupiado de acidente, precisando de cirurgia, são esses. Quem está numa penitenciária? Quem está preso? Quem fez maldade, né? Cheio de vício na maldade, cometeu várias torpezas ali na vida. Tem também essas pessoas que habitam regiões muito insalubres, né? Que são difíceis de viver. Quem que são? Como que são essas pessoas ali? São pálidos, né? Às vezes doentes por conta de que mora ali perto de um rio que não tem esgoto tratado, né? Então, assim, são franzinos, né? Pela dificuldade da vida, né? Então, assim, a Terra, ela pode ser comparada a um hospital, a uma penitenciária, a um lugar insalubre, só que tudo ao mesmo tempo. Essa é a beleza de viver no planeta de prova e expiação, gente, é tudo ao mesmo tempo. Né? Então, assim, a gente passa a compreender que por que as aflições na Terra ou no mundo de prova e expiação ultrapassam os contentamentos, né? Os prazer, felicidade. Né? Pô, gente, Jesus não disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então nós somos os doentes. Se nós estamos num planeta de prova e expiação, porque nós estamos doentes, nós somos rebeldes, nós somos criminosos. É por isso que a gente está aqui, porque nós infringimos a lei de amor do Pai. Então, assim, ninguém manda para o hospital quem está com saúde. Ninguém vai para a prisão, né, se não praticou o mal. Apesar que ultimamente não é bem assim, né? Mas a lógica é essa: ninguém vai para a prisão se não praticou o mal, né? Então, assim, os hospitais, as prisões, eles não podem ser tomados como se fosse um lugar ali para você desfrutar as maravilhas. Não é. Não é. À medida que a gente vai se curando, que a gente vai se reabilitando, a gente sai do hospital. À medida que a gente vai cumprindo a nossa pena, né, que a gente vai promovendo o nosso reajuste perante a lei divina, a gente sai da prisão. Então, assim, o homem vai deixar a terra quando ele ficar curado das suas enfermidades morais. É só aí que nós vamos deixar a Terra. Quando a nossa questão moral tiver de acordo para ir para um mundo melhor, né? Então, gente, esse é planeta de prova e expiação. Ao mundo regenerador, nós vamos entrar aí em planeta de regeneração, né? Ou regenerador. Como que é esse planeta? Ele serve de transição entre o mundo de prova e expiação e os mundos felizes, né? Uma transição ali entre esses dois. A alma que está ali penitente, arrependida dos erros que cometeu, ela vai encontrar nesses mundos regeneradores calma, tranquilidade, repouso para ela poder acabar de se depurar, né? Então, assim, o homem no mundo de regeneração ainda está sujeito às leis que regem a matéria, claro, evidente, porque ainda é um mundo que tem encarnação material. Apesar da humanidade experimentar ali as mesmas sensações e desejos que a gente tem no mundo de prova e expiação, mas essa humanidade já está liberta das paixões desordenadas, né, desequilibradas, de que nós somos escravos hoje. Né, uma humanidade que já vai ficar isenta do orgulho, né, que vai ficar isenta da inveja, da necessidade do ódio, da raiva, né? Tem um maior entendimento da questão do amor, da equidade, do senso de justiça, né? Que preside, vai passar a presidir as relações sociais. Não é essa utopia aí, não, gente. É realmente justiça divina, equidade, porque a cada um é dado segundo as suas obras, né? Então, assim, no mundo de regeneração, todos reconhecem Deus, tentam caminhar para Ele, cumprir as leis. Né? Não tem felicidade perfeita, viu, gente, em mundo regenerador, mas a gente já pressente ali a aurora da felicidade, né? Já é um mundo mais tranquilo de viver. Né? O nosso corpo ainda é bem material, como eu disse, é sujeito, sim,
às vicissitudes, às dificuldades, aos obstáculos, aos desafios, né? Mesmo porque a gente só vai ficar livre disso, gente, quando a gente estiver habitando um planeta que a gente não precise mais do corpo material, em nenhuma frequência, né? Que a gente já está desmaterializado, né? E a gente ainda vai suportar as provas, mas sem essa angústia que a gente tem hoje, né? Porque as provas elas andam muito juntas com a expiação. Então, se a gente comparar a Terra com mundos regeneradores, né, esses mundos já são bem melhores que o mundo de prova e expiação, já são mais felizes. Quem de nós não ia ficar alegre, né, de habitar um mundo em regeneração ali? Por quê? Porque é a calma depois da tempestade, gente, né? Como se fosse a convalescência após a moléstia, após a doença. Então, assim, no mundo regenerador, o homem vai estar menos ligado, menos absorvido pelas questões materiais, vai enxergar melhor o futuro, vai compreender melhor a existência de outros prazeres, né, de outros contentamentos prometidos pelo Senhor, né, desde que nós nos mostremos dignos, viu, gente? Né? Assim, opa, planeta de regeneração possa fazer tudo que não é, não, tá? A gente tem que se mostrar digno, né? Principalmente depois que o nosso corpo físico chegar ao fim, né? Que nós desencarnarmos, que nós morrermos, porque a verdadeira vida é a vida espiritual, né? Então, no mundo regenerador, o homem ainda é falível, né? Ainda tem o mal, né? O mal não se perdeu completamente, não, ainda tem bem e tem mal, né? Mas já não predomina o mal. Isso é que é bom. Então, assim, se a gente quer permanecer na Terra, gente, né? Uma consideração, se a gente quer permanecer na Terra, que está se transformando em mundo regenerador, nós precisamos avançar. Nós temos que avançar, senão a gente vai ter problema. Porque não avançar é recuar, tá? E se a gente não tiver firmado os nossos pezinhos bem, na prática do bem, na busca do conhecimento, do autoconhecimento, a gente pode recair para mundo de expiação e prova de novo. E se a gente aprontou muito, a gente vai cair lá para mundo primitivo, né? Então, assim, aí são provas terríveis, né, que vão nos aguardar. Então, o mundo regenerador é esse. E tem os mundos ditosos ou felizes, né? Como que é? Lá ainda tem corpo material, viu, gente? Mas não é mais como o nosso, não. É um corpo material mais sutil, mais embelezado, mais aperfeiçoado, né? Porque nós estamos mais purificados, né? O corpo no mundo feliz, ele não tem essa materialidade que a gente tem na Terra, né? Ele não está sujeito às necessidades materiais que a gente tem, nem a doença, nem a deterioração do corpo, assim como a gente é, né? Então, assim, os sentidos são mais apurados, a gente vai estar mais apto a perceber as coisas, os sentimentos de uma forma melhor. Por quê? Porque a gente não consegue perceber hoje, não, gente, né? A matéria que a gente veste é muito grosseira, realmente, né? Impede essa percepção mais acurada da existência, né? O corpo é leve, né? Não é esse corpo pesado que a gente habita hoje na Terra. Então, se o corpo é leve, a nossa locomoção também é mais rápida, é mais fácil. Em vez da gente ficar andando ali penosamente, nós quase que deslizamos, né? Você vê que coisa maravilhosa, né? Quase uma volitação ali. Tudo que a gente precisa é a nossa vontade. Voa ali, sua vontade te leva lá, né? Então, assim, não tem esse esforço que tem no mundo de prova e expiação, nem no mundo primitivo, né? Lembra que eu falei que quando a gente está em lugar insalubre, a Terra é um lugar insalubre, viu, gente? Quando a gente está assim, num lugar insalubre, que a gente está ali, né, o nosso semblante fica descorado, abatido, né, pelo sofrimento, pelas paixões. Lá não, no mundo feliz a nossa inteligência já está vivificada, né? A vida já cintila ali com fulgor, ela brilha, né? É bem diferente.
E uma curiosidade, a infância no mundo feliz, ela quase não existe ou é muito curta. Por quê? Porque como a gente tem pouca resistência à matéria, o espírito vai ter pouca resistência, a matéria oferece pouca resistência, então os espíritos já são mais adiantados, então o desenvolvimento do corpo, que ainda é material mais sutil, ele se desenvolve muito rápido, né? Não tem as angústias que a gente tem aqui na Terra, a vida é mais longa, né, do que na Terra. Porque, gente, assim, a questão da longevidade, ela guarda proporção com o grau de adiantamento do mundo que nós habitamos, tá? Por isso, no mundo primitivo, a longevidade é curta, no mundo de prova e expiação também não é muito grande. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai vivendo mais, né? Encarnado que eu tô falando, né? Então, assim, a morte também é diferente, ela não acarreta esses horrores, esse sofrimento, né, que a gente vê hoje, né? A decomposição do corpo material não é assim, a morte não causa pavor, né? Ela é considerada uma transformação feliz. Por quê? Porque você tem a certeza do porvir, você tem a certeza que você não morre, que seu espírito continua. Essa certeza já é absoluta, então não existe o sofrimento. Outro ponto, por exemplo, né, a gente vê como a Terra é conflituosa, né, cheia de guerra, guerra para cá, guerra para lá. Nos mundos felizes já não é assim. Por quê? Porque a relação entre os povos é amistosa, né? Não tem ambição desmedida, não tem necessidade de você escravizar o seu vizinho, não tem necessidade de guerra, não tem senhores, não tem escravo, não tem privilégio pelo nascimento. A superioridade que predomina é a superioridade moral e intelectual. Essa superioridade é que estabelece a diferença ali entre as condições de um e de outro. Quanto mais evoluído moralmente você for, intelectualmente você for, né, você se sobressai pelo outro. A autoridade também não é igual na Terra, né? Que qualquer um aí pode fazer o que quiser, não é assim. A autoridade no mundo feliz, ela só é concedida a quem tem mérito, a quem tem conhecimento e mérito, e ela é sempre exercida com justiça, não é como é na Terra. Os sentimentos ali, esses sentimentos nossos, que tão rudimentares ainda, mas que são mais elevados da natureza humana, lá no mundo feliz, eles já são purificados, eles já são engrandecidos, né? Então, assim, o que prende o homem, todos os homens, na verdade, uns aos outros, é laço de amor e fraternidade. Olha que bonito, né? Então, assim, a gente precisa entender que os mundos felizes não são planetas privilegiados, porque Deus não é parcial, Deus não concede privilégio de nenhuma forma. Deus dá a cada uma das suas criaturas os mesmos direitos, as mesmas facilidades para evoluírem, para chegarem a esses mundos melhores, mais evoluídos. A gente parte do mesmo ponto, né? O Criador, ele não dota, por exemplo, ele me dota de uma capacidade intelectiva maior do que a do Jefferson, por exemplo. Não dota o Jefferson de uma capacidade emocional maior do que a minha. Não, somos todos iguais, né? A gente parte sempre do mesmo ponto. A todas as criaturas são acessíveis às mais altas categorias. Vai lá, mas então por que eu não estou lá? Criatura, você precisa se esforçar, ué. É pelo nosso esforço. O requisito é esse, que nós mesmos conquistemos o lugar nesses mundos. Pelo nosso trabalho. Depende de cada um de nós alcançar esses mundos. Como que a gente vai fazer isso? E alcançar na velocidade que a gente imprimir, ou mais depressa ou mais devagar. Se você quer ficar agarrado na pedra no meio da estrada, pois é. Então, o nosso esforço é que vai nos levar para frente, gente. Senão a gente vai ficar aí mais séculos, séculos no lodaçal da humanidade, né? E por último, então, encerrando, porque eu já falei muito, né? Mas é porque esse assunto é muito bacana. A gente tem os mundos celestes ou divinos, né? Esses mundos são habitados por espíritos puros.
né? Aqueles que atingiram a perfeição. Né? Agora, sim, esses espíritos, eles são tão evoluídos que eles não ficam presos ali, igual a gente está preso na Terra, a gente não pode ali dar uma voltinha em espírito, né? Em marcha, eu não posso sair daqui para outro lugar, né? Não é assim, não. Eles podem, livremente, e estar em toda parte que eles quiserem. E por que eles querem? Para ajudar na evolução dos outros. Eles já compreendem a necessidade premente que é servir. Né? Então, assim, nesses mundos, né, a eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma é que vai proporcionar uma alegria eterna para aquele espírito, livre de ser perturbado ali pelas angústias do mundo material, né? Ou pelo contato com espíritos maus. Não tem acesso, gente. Não existe o mal em mundo celeste ou divino. Não existe, de forma nenhuma. O Leon Denis, no livro Grande Enigma, ele diz uma coisa muito interessante sobre os mundos celestes, né? Ele não fala, este é um mundo celeste, a gente identifica que é um mundo celeste, né? Porque ele diz assim, olha, mais longe, no insondável abismo, movem-se mundos maravilhosos, né? No cosmos que ele está falando, habitados por almas puras, então é um mundo celeste, que conheceram o sofrimento, o sacrifício e chegaram aos cimos da perfeição, almas que contemplam Deus em sua glória e vão, sem jamais cansar, de astro em astro, de sistema em sistema, levar os apelos divinos. Olha que coisa maravilhosa, gente. Né? Então, falei demais, né, Jefferson? Então, isso aí, gente, é a divisão dos mundos que a doutrina espírita nos explica, né?